Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018. Meu nome é Daniel Santos, está começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, o seu encontro diário do esporte também nas plataformas digitais no valetvplay.com. Vamos falar muito de futebol, em especial dos jogos do Campeonato Gaúcho. O Gauchão que teve um jogo ontem à noite, o jogo antecipado da rodada número 10, no Gigante da Beira-Rio, o Internacional goleou ao São José de Porto Alegre pelo placar de 4-0, 2 gols do William Potker, um do D'Alessandro e um gol do Klaus. O Internacional, com este resultado, avançando para a terceira colocação. O Grêmio não joga neste final de semana, já teve seu jogo antecipado na última quarta. Grêmio 2, Brasil de Pelotas 1, se prepara para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana na próxima quarta-feira, dia 14, lá em Avejaneda, 22 horas, Independiente da Argentina e Grêmio. Já o Esporte Clube Novo Hamburgo, a equipe titular, treinou hoje à tarde no Estádio do Vale, se preparando para o confronto da segunda fase da Copa do Brasil, dia 15, 21 e 30, no Estádio do Vale, Novo Hamburgo e CRB de Alagoas. E hoje pela manhã no Estádio do Vale, a equipe reserva do Novo Hamburgo fez um jogo-treino diante do Clube Esportivo Aimoré, o tradicional clássico do Vale do Rio dos Sinos. Novo Hamburgo 3, Aimoré 1, gols do Ricardo Lobo, Henrique Santos e do Conrado, os 3 gols do Novo Hamburgo hoje pela manhã. Mas quem entende muito de futebol de dupla Grenal, de Novo Hamburgo, de Aimoré, de futebol amador de toda a região, aqui está conosco, à minha direita e à esquerda do seu vídeo, é o narrador da Rádio Web De Olho nos Esportes, o Luiz Soares. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo aqui no Esporte na TV. Boa noite, Daniel, boa noite a todos os telespectadores. Uma satisfação mais uma vez retornar aqui para falarmos muito de futebol, falarmos muito de dupla Grenal, muito do nosso futebol aqui da região do Vale dos Sinos e região metropolitana. Que beleza! Quem também está conosco faz parte da Rádio Web De Olho nos Esportes. Aqui à minha esquerda é o Jonathan Machado, ele é repórter e também comentarista. Boa noite, Jonathan. Muito boa tarde, boa noite, né, para o telespectador que está ligado aí conosco. Vamos falar bastante, né, porque teve uma rodada aí quente, finalmente o Grêmio vencendo, o Inter goleando, né, fazendo um baita jogo contra a equipe do São José, e também, né, falar da meta principal do Novo Hamburgo e falar um pouquinho do Aimoré, né, que podia ter se classificado contra o Cuiabá. Né? É verdade. Eu sei, Luiz Soares, que o Aimoré no confronto contra o Cuiabá, a Rádio Web De Olho nos Esportes transmitiu o jogo, saiu na frente, segurava 1-0 até os 29 do segundo tempo e nos últimos 20 minutos a equipe do Mato Grosso virou o jogo. Exatamente, o Aimoré fazia um jogo para classificar, fazia um jogo tranquilo, tinha o domínio da partida, o Cuiabá, né, levava perigo e algum que outro lance, mas o Aimoré teve o domínio do jogo, estava com a partida na mão, né, tinha tudo para garantir a vaga para a próxima fase. Infelizmente, aproveitando um setor de falha, né, na marcação do Aimoré, o Cuiabá conseguiu o seu gol de empate e logo no finalzinho, quando o goleiro do Aimoré se jogou para frente para tentar fazer o gol que desse a classificação para o Índio, acabou levando a virada nos últimos minutos do segundo tempo, levando 2-1 para a equipe do Cuiabá e infelizmente deixando, né, a Copa do Brasil escapar de suas mãos, porque o Aimoré estava com as 2 mãos na vaga, infelizmente deixou escapar. Mas foi uma primeira participação, podemos dizer, a sua primeira participação dentro de uma competição nacional, né, onde o time do Aimoré pôde ter o gostinho, juntamente com o seu torcedor, de participar de uma competição a nível nacional pela primeira vez em sua história. Tenho certeza que o Aimoré é uma grande equipe também aqui no Vale dos Sinos e que vai futuramente voltar a disputar uma Copa do Brasil ou talvez uma Série D de Campeonato Brasileiro, Daniel.
E Luiz, a Rádio Web vai transmitir os jogos do Clube Esportivo Aimoré a partir do mês de março dentro do Campeonato Gaúcho da divisão de acesso. Exatamente, a Rádio de Olho nos Esportes estará transmitindo todas as partidas do Aimoré, tanto no Cristo Rei aqui em São Leopoldo, quanto nos jogos fora de casa. Estamos nos preparando, montando uma equipe, né? Reformulando também a equipe da Rádio de Olho nos Esportes, para que nós possamos também estar cobrindo a divisão de acesso ao lado do Aimoré, percorrendo o estado do Rio Grande do Sul, percorrendo o interior, indo de norte a sul, acompanhando o Índio Capilé e contando todas as emoções desse ano que promete ser um ano diferente para o torcedor do Índio, para o torcedor do Vale dos Sinos, porque o Aimoré está, juntamente com a torcida e direção, focado. O Aimoré quer voltar para a elite do futebol gaúcho. E esse ano de 2018 é um ano que eu posso dizer que será diferenciado para o time do Aimoré. E claro, nós, da Rádio de Olho nos Esportes, não poderíamos deixar de ficar de fora, né? De estar junto com o Índio, junto com o Aimoré, contando essa possível e não impossível epopeia do time do Aimoré para retornar à Série A do Campeonato Gaúcho, Daniel. E o Jonathan Machado, como é que analisa o Clube Esportivo Aimoré? O Aimoré que no começo do ano, com a sua equipe júnior, fez uma boa campanha. Na Taça São Paulo, o Aimoré avançou para a segunda fase, inclusive não perdeu para o Flamengo, que foi o campeão dessa temporada. Na segunda fase foi eliminado pelo Curitiba e está fazendo alguns amistosos preparatórios para a divisão de acesso, e também teve esse jogo muito equilibrado diante do Cuiabá. Verdade, né? Mas vale ressaltar, né? Novamente, a equipe do Aimoré teve o jogo na mão, né? Contra a equipe do Cuiabá, por causa que o Aimoré podia ter no primeiro tempo já aumentado o marcador, possivelmente até ter feito uma possível goleada sobre a equipe do Cuiabá. Com direito, teve até direito a bola na trave. O Aimoré teve a chance de se classificar, mas como o Luiz disse, foi a primeira participação, fez bem, disputou o jogo, não deixou a equipe visitante, que estava em busca de um empate, né, mas estava querendo ganhar. Até eu estava do lado do Cuiabá nas reportagens, e eles disseram que eles queriam vencer o jogo, que mesmo com o time misto deles, eles queriam fazer de tudo para a equipe acabar saindo vencedora da partida, e foi o que aconteceu, por um descuido. Mas se a gente for considerar, 65%, 70% do jogo, quem dominou foi a equipe Índio Capilé. Então, e sobre a campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, se saíram muito bem a gurizada. E tanto é que tomaram gol somente nos minutos finais, né, contra a equipe do Curitiba. Eles fizeram um grande jogo, conseguiram empatar com a equipe do Curitiba. É uma equipe grande, hoje está na Série A, mesmo que seja o futebol júnior, mesmo assim, o peso do camisa importa. Aliás, né? O Curitiba, se não estou enganado, foi rebaixado no ano passado. Isso. A equipe do Até Curitiba... o ano passado estava na Série A. Sim, mas a equipe do Curitiba tem camisa de peso. Camisa, né? De peso. Tem camisa de peso, foi rebaixado justamente na última rodada, né? Quando o Sport se salvou. Exatamente. Então, a equipe então, o Aimoré tem todos os seus méritos. Quanto à equipe titular, foi o primeiro jogo. Foi o primeiro confronto que a equipe teve, né, no ano. Agora teve um amistoso antes contra a equipe da Ipiranga de Erechim, venceu pelo placar de 1-0, né? Foi um placar magro, mas foi um placar já para testar como é que vai a equipe. E então, a divisão de acesso está aí. O desafio começa fora de casa, mas a torcida do Aimoré pode ficar confiante, porque pelo que o time demonstrou, quanto a equipe do Cuiabá e quanto a Ipiranga, a gente pode ter um baita campeonato da equipe do Aimoré se classificando para a elite do futebol gaúcho. O primeiro desafio já é um desafio muito difícil contra o Inter SM lá no Presidente Vargas, em Santa Maria. Exatamente, né? Outra equipe tradicional do futebol gaúcho. Aliás, a divisão de acesso, estive analisando as duas chaves, a chave onde está o Clube Esportivo Aimoré e a outra equipe aqui da nossa região, o Igrejinha. Equipes muito tradicionais jogando a divisão de acesso. O Aimoré, o Glória de Vacaria, o Ipiranga de Erechim, o São Gabriel, o Inter SM, a equipe do Grêmio Bagé, do Santa Cruz também. Santa Cruz, Grêmio Bagé, né? Posso dizer... Equipes tradicionais, né, Luiz? Que somente o Igrejinha, de todos aqueles, o Igrejinha e o Tupi, se não me engano, posso estar enganado, mas somente o Igrejinha e o Tupi não fizeram parte da elite do futebol gaúcho. No mais, são todas equipes equipes são novas, né? Mas o restante são equipes tradicionais que tiveram a sua história, inclusive equipes que fizeram frente com a dupla Grenal lá
primórdios dos anos 60, 50. Inclusive a equipe do Bagé, inclusive, já foi campeão estadual. Foi campeão gaúcho, o Grêmio Bagé, lembrando, né, também, o Grêmio Bagé conquistou já um título de campeonato gaúcho e podemos dizer que ali, na divisão de acesso, equipes que bateram na trave, né, para conquistar títulos do campeonato gaúcho, podemos destacar aqui o Guarani de Venâncio. O próprio Clube Esportivo Aimoré, vice-campeão em 59. Vice-campeão. O próprio São Gabriel, que é uma equipe também tradicional lá da fronteira, que vai estar na chave do Aimoré. Sabemos que vai ser 2 confrontos difíceis. Lá na terra dos Marechais. Aí. O primeiro jogo é pela última rodada da primeira fase, do primeiro turno, né? Vai ser lá no Silvio de Faria Corrêa e o jogo da volta aqui no Cristo Rei. Ano passado, aqui no Cristo Rei foi um empate em 1-1. Né? E em São Gabriel, o time do então técnico Clayton conseguiu uma vitória dentro da casa, dentro do estádio Silvio de Faria Corrêa por 1-0. Então, nós podemos ver também ano passado, nós cobrimos alguns jogos do Aimoré, que também foi uma divisão de acesso, Daniel, atípica, foi diferente, com equipes aguerridas. Tanto é que o São Luís de Ijuí e o Avenida de Santa Cruz, equipes que despontaram desde a primeira fase, foram as equipes que eram favoritas e que subiram para o gauchão. Outra equipe tradicional também, o Esportivo de Bento Gonçalves, que também jogará a divisão de acesso. Brasil de Farroupilha, que nos últimos anos tem dado na trave ali na questão da semifinal, tem chegado muito perto, então o desafio é grande, mas apenas 2 dessas equipes subirão para a Série A do Gauchão de 2019. Lembrando que amanhã pela manhã lá em Igrejinha tem um amistoso Igrejinha e Aimoré, as 2 equipes se preparando para a divisão de acesso. Mas o Esporte na TV vai para um breve intervalo, porque agora é a hora dos nossos apoiadores culturais e voltaremos em seguida para falar um pouco mais de futebol.